Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Temos aqui um conjunto de notícias bastante variado hoje. Olá! Sim, um retrato complexo do país, não é? Justiça, saúde, política, demografia. Exato. Temas quentes. A ideia é, pronto, tentar desempacotar isto tudo, perceber as ligações. Uhum. Extrair o essencial e ver o que realmente importa nestas histórias. Vamos a isso então. E começamos por um caso que, parece que nunca mais acaba, não é? O caso Sócrates. Esse mesmo. Volta e meia, lá está ele nas manchetes. O que é que há de novo? Então, parece que o José Sócrates apresentou uma queixa contra o Estado português Onde? no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Basicamente, ele alega que a Operação Marquês, Sim. aquela investigação enorme por corrupção, fraude fiscal, branqueamento, que foi ressuscitada, é a palavra que usam, Ressuscitada? Como assim? por causa de um alegado lapso processual. Um erro qualquer nos procedimentos, nos prazos, parece. Ah, ok. Uma questão técnica, portanto. Exato. E com base nisso, ele alega que os direitos dele foram violados. E, claro, pede uma indemnização. Uma indemnização. E há mais detalhes? Falam de valores? As fontes falam também naquelas alegações antigas das transferências de 29 milhões do BES ligadas ao caso. Mas o foco da queixa parece ser mesmo essa questão processual. Percebo. E a reação política? Imagino que tenha havido. Oh sim, imediata. O André Ventura, do Chega, foi logo citado. E o que é que ele disse? Deixa-me adivinhar. Disse que se fosse primeiro-ministro recusava-se a pagar qualquer coisa. Forte. Sim, classificou a situação como um gozo com os contribuintes e argumentou que o Sócrates só escapou por subterfúgios legais. Lá está. A tal tensão entre a justiça, as tecnicalidades legais e a percepção política e pública, não é? Completamente. Levanta muitas questões sobre como tudo isto funciona ou como as pessoas acham que funciona. Pois, porque por um lado os procedimentos são garantias, não é? Têm de ser cumpridos. Claro. Mas por outro, quando um caso desta dimensão parece tropeçar em detalhes processuais, A confiança no sistema pode ficar abalada, independentemente das reações políticas mais inflamadas. exatamente, fica a ideia de que a justiça pode não ser igual para todos, ou que depende de quem tem os melhores advogados para encontrar essas falhas. É um debate complicado. E falando em sistemas e confiança, infelizmente temos de passar para um tema muito, muito pesado na área da saúde. Ah, sim, li sobre isso. Uma notícia mesmo trágica. Uma grávida que perdeu o bebê. E a história é, angustiante. Passou por 5 hospitais. 5? Em 13 dias foi isso? Sim, a família conta que andaram a pedir ajuda várias vezes Duas fortes? e só foi internada tarde demais. Parece que sim. Uma situação horrível. E que volta a pôr o dedo na ferida do SNS, não é? Sobretudo nas urgências de obstetrícia. Sem dúvida. A Ministra da Saúde veio assumir a responsabilidade política? Assumiu, mas não se demitiu, certo? Não. Disse que não se demitia. Que estão a ser tomadas medidas, que a IGAS vai investigar. IGAS, sim, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Vão analisar o caso a fundo. Mas, claro, politicamente isto deu logo aso a críticas. Imagino. O Ventura, outra vez. Também. Criticou a Ministra, comparou com a demissão anterior por, segundo ele, menos. E levantou outra vez a questão da gestão financeira da saúde, o que nos liga a outro ponto das notícias. O déficit na saúde. Exatamente. As fontes indicam que as contas ultrapassaram os 1.300 milhões de euros de déficit. Pois, e esse número é sempre uma arma de arremesso no debate sobre se há dinheiro suficiente, se está a ser bem gerido, se faltam meios. É pescadinha de rabo na boca, não é? Falta de meios leva a problemas, problemas levam a críticas sobre gestão, gestão é condicionada pelos meios. E no meio ficam as pessoas, os utentes e os profissionais de saúde. É muito complexo. Mudando de agulha. Imigração e nacionalidade, outro tema quente. Sempre na ordem do dia, parece. O que é que temos aí? O Chega, novamente, com propostas. Querem revogar o acordo de mobilidade da CPLP. Aquela parte que permite pedir residência depois de entrar cá com visto de turista. Essa mesma. Dizem que é uma fraude à lei. E o que mais? Insistem na perda de nacionalidade para quem cometer crimes graves e querem um sistema de cotas para a imigração. Ok, propostas muito restritivas. E, entretanto, o que é que os números nos dizem sobre a realidade? Aí é que está o contraste interessante. Saíram dados do INE, sabes? Do Instituto Nacional de Estatística? Sim, Sobre nascimentos. sim. Mais de um quarto dos bebés nascidos em 2024, 26,3% para ser exato, são filhos de mães estrangeiras. Mais de um quarto é muito significativo. É, e em certas zonas, então, é impressionante.
Algarve, Algesur, 68,4%. Uau! Mais de 2/3. E em Lisboa, na Amadora, por exemplo, quase metade, 48,1%. São números que mostram uma mudança demográfica muito, muito acentuada. O país está a mudar. Claramente. E, aliás, outra notícia relacionada, houve um reforço de pessoal nas conservatórias. Exato. Para dar resposta aos pedidos de nacionalidade, imagino. Exato. O volume aumentou muito. Uhum. Tu tens, por um lado, um discurso político mais duro sobre a imigração e, por outro, uma realidade demográfica e social que aponta para uma crescente integração e necessidade de resposta do Estado. Precisamente. São duas forças em tensão. Dá que pensar. Yeah. E que outras notas breves temos aí das fontes? Assim, mais rápido. O presidente da Câmara de Gaia perdeu o mandato, decisão do Tribunal Constitucional por causa de incompatibilidades. Ah, sim, ouvi falar disso. Uma questão de acumulação de cargos ou algo assim? Acho que sim, algo relacionado com isso. Depois, o primeiro-ministro opôs-se à consulta pública das declarações de rendimentos dele. Aquelas que estão depositadas no Tribunal Constitucional. Essas. Ele não quer que sejam públicas, o que também gera debate sobre transparência, claro. Sempre a questão da transparência dos políticos. E, por fim, uma nota mais económica, do dia a dia. O preço dos ovos Os ovos! O que é que se passa com os ovos? disparou. Quase 28% em 6 meses. Uau! 28%. É imenso. Mais um toque no custo de vida. Pois, é mais um indicador que afeta diretamente o bolso das famílias. Portanto, se juntarmos estas peças todas, justiça, saúde, demografia, política e economia, que retrato é que fica? É um retrato agitado, não achas? Cheio de tensões. Sem dúvida. O que me parece sobressair é essa tensão constante entre o que as instituições conseguem entregar e o que as pessoas esperam, seja na justiça, com estes casos que se arrastam. Seja na saúde, com estas tragédias e o déficit a pairar. Exato. E depois a tensão entre a realidade económica, o déficit, a inflação, como nos ovos, e as necessidades sociais. E, claro, a tensão da mudança demográfica. Como é que a sociedade lida com isso? Com a integração, com os discursos políticos? São desafios enormes. E estão todos ligados, não é? A economia afeta a saúde, a política reage à demografia, a justiça influencia a confiança em tudo o resto. Fica mesmo a pergunta no ar, não fica? Perante isto tudo, tantas frentes abertas, tanta mudança, Como é que o país, as instituições, as pessoas se vão adaptar? Como é que vamos responder a isto tudo nos próximos tempos? é a grande questão. A capacidade de adaptação e de encontrar respostas parece ser o desafio central. Exatamente. E é algo para continuarmos a observar e a refletir, sem dúvida. Ver como estas peças todas continuam a encaixar-se ou a desencaixar-se. Fica a reflexão. E por hoje, acho que temos uma boa volta a estas notícias. Sim, foi uma análise intensa. Até à próxima. Até à próxima.